Uma boa noite a todos vocês, visíveis e invisíveis que aqui se encontram. E uma boa noite também para você que está nos acompanhando através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, e concentrados, vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 143. Acorda e ajuda. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Comentário de Emmanuel. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, para todos e por todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dai-lhe a bênção da sepultura, na relação de tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Graças a Deus. Então vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos elevando os nossos pensamentos a Ti, agradecidos pela oportunidade, aproveitando para agradecer também a espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas e os demais abnegados trabalhadores que aqui sempre se encontram e ajudam na sustentação de nossas reuniões. E assim, mestre amigo, falando dessa oportunidade de nos encontrarmos aqui, e vocês em casa, sintonizados nessa nossa reunião. Obrigado, mestre, por tudo que já está sendo oferecido para nós. Chegamos aqui tão esperançosos, chegamos aqui sedentos de fluidos positivos, de estudo, de aprendizado, de internalizarmos novos conhecimentos e aplicarmos em nossa caminhada. E sendo assim, mestre, nosso agradecimento é tão pouco, mas te pedimos também que o leve
até Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre. E somos sempre pedintes, estamos a te pedir que a nossa reunião flua a contento, que todos nós possamos ser bons instrumentos. Toca a fronte do nosso irmão Silvio, que oferecerá para nós o estudo dessa noite, fruto de suas experiências e de tudo que ele vem amealhando com o tempo nesse bendito Evangelho. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nosso amigo Silvio. Boa noite, meus amigos. É um prazer, uma honra estarmos filosofando o Evangelho do Cristo. A indulgência, né? Capítulo 10, item 16. Quem esteve aqui semana passada viu a nossa amiga companheira Maeli falar o item 16 e o 17. E eu, como bom aluno, fiz que nem Platão, né? Platão anotou o que Sócrates falava. Eu fiquei ali, cantinho, só prestando atenção, né? Anotar tudo, né? A gente vai fazer um breve resumo do capítulo 16 e um breve resumo, só para recordar, tá? São 3 mensagens. Uma foi pelo, deixa eu ver aqui, José, né? O Espírito Protetor. E o 17 e 18 tem 2 bispos. Interessante que, mais uma vez, a Igreja Católica dando a sua contribuição para a nossa tão querida doutrina, né? Então vamos lá. Indulgência, né? É um item difícil, texto fácil de compreensão, mas difícil de colocar em prática. A gente tem que, recordando o Livro dos Espíritos, quanto os benfeitores fazem Kardec faz essa pergunta: o que Jesus acha sobre a caridade, né? Aí tá lá: benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Benevolência, né? Essa virtude dessas três irmãs que caminham juntos, é a mais fácil, né? A gente faz uma caridade aqui, faz uma caridade ali. A caridade geralmente material é a caridade mais fácil, né? Participamos do movimento espírita, ajuda um familiar, um amigo, é mais fácil. Aí quando se fala em indulgência, aí complicou um pouquinho, né? Vamos ver o que diz o dicionário. Capacidade de perdoar culpas, erros, clemência e misericórdia. Virtude fácil de compreensão, mas difícil de colocar em prática. Aí, conforme eu falei com vocês, a questão 886, conforme que Jesus disse, tá? Sobre a benevolência, a indulgência e perdão das ofensas, né? Mas a prática que complica um pouquinho, tá? Mas para eu adquirir essas 3 virtudes, uma desenvolvendo outra, quando eu começo a entender o verdadeiro sentido da indulgência, fica mais fácil o 3º item, o perdão das ofensas. Tá? O que diz o irmão, o protetor? Tá? Virtude doce e fraternal que todos devem ter com seus irmãos, né? O texto é claro, né? Mas a gente tem indulgência para com a gente, mas a gente não tem indulgência para com os outros, né? Para a gente sempre tem uma desculpa desfarrapada para perdoar os nossos defeitos. Mas a gente aponta o dedo, a gente critica, né? O irmão José está chamando a atenção, né? Ele vai também nos dizer, tá? Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas dá conselhos quase sempre velados, né? Se vai criticar alguém, se vai falar alguma coisa em relação ao outro, fala com carinho. Chama ele para o cafezinho ali, vai tomar um cafezinho com o companheiro, espera o melhor momento, tá? Para dar um conselho,
para corrigir. Corrigir, tá? Aí vem o João, né? Sede indulgentes para as faltas alheiras, tá? Não julgues com severidade, senão as próprias ações. Quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Mais uma vez ele fala sobre, para nós sermos severos com nós mesmos, né? Ao invés de criticar os outros, sejamos severos. Tá? Vamos lá, mais alguma coisa. Aí vai falar sobre perdão das ofensas. Ele lembra sobre a oração do Pai Nosso, né? Que a gente pede perdão a Deus para perdoar as nossas ofensas, mas a gente não consegue perdoar as falhas dos outros, né? Ele faz relembrar a oração do Pai Nosso, né? Basicamente é isso aí, tá? Do item 16, item 17. Mas a Maeli mandou muito bem, tá? Se vocês quiserem, está lá disponível no canal. Vamos lá, finalmente, o item 18, né? Queridos amigos, sede severos. Deixa eu botar o texto mais perto aqui, que o óculos não está funcionando. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos, indulgentes para a fraqueza dos outros. Parece que os três combinaram, né, sobre a severidade, né? Essa é também uma forma de praticar santa caridade, que tão poucos observam, tá? A grande maioria de nós ainda a gente olha os defeitos dos outros, mas não olhamos os nossos. Nós somos severos com os outros, tá? Mas a gente não é severo com nós mesmos, né? Todos vós tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. 3 palavras-chave que todos nós, quem estuda a doutrina espírita, tá? A gente coloca isso nos nossos textos aí, né? Deixa aqui me achar. Achei, tá? Vamos lá. Mais pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Tá? Vamos ver o que diz o dicionário aqui, tá, gente? Se a gente pegar o dicionário, vai ver que tem tudo a ver com a nossa doutrina. Tendências, podemos dizer pendores, aquilo que nos leva alguém a seguir um determinado caminho. Predisposição, propensão. Tá? E no dicionário, tá, ele dá o exemplo ao alcoolismo. Tá? Mas também pode ser algo de bom. Tá? Tem a disposição natural. Exemplo, a pintura. Eu tenho tendência a pintar. Né? Então, um exemplo, eu sou um péssimo pintor, nem parede eu consigo pintar direito, tá? Mas dentro dessas más tendências, a gente tem um hábito de ver o lado ruim da coisa, tá? Mas tem o lado bom também, tá? Defeitos, deformidades, imperfeições, falhas, a crítica, a malevolência está acontecendo, tá? Eu estou agindo, tá? Mas tem como corrigir isso, tá? Um pedido de desculpa é um bom caminho. E o hábitos, esse dos 3 é o mais difícil, tá? Requer muita vontade da gente, tá? E segue os sinônimos, tá? Cai no automatismo, costume, regra, comportamento, tá? Eu tenho o péssimo hábito de botar o carro na calçada, tá? Até tomar uma bela de uma multa, aí não boto mais. Mas mesmo assim ainda sou teimoso, ainda continuo teimando. É um hábito ruim, tá? Que eu tenho que acabar com esse hábito, tá? Vamos lá. Tenho a língua solta, né? Tenho o hábito de criticar os outros, né? Tá? A gente vê isso também numa roda de amigos, né? Tem sempre um de nós, né, eu particularmente, né, estou falando para vocês, mas acontece comigo, né, de a língua solta, né, de soltar o raio da maledicência, né. A gente aí tem que mudar esse hábito, né, travar a língua. E nesse texto, no segundo parágrafo, tá na metade, ele fala com uma clareza muito bacana, que eu trouxe um texto para vocês aqui, é pouca coisa, tem umas 6 páginas, tá? Mas é rápido, rapidinho, tá? Que a grande de nós aí já até leu isso aí, tá? E ele vai falar também, tá?
Todos nós, vós, tendes mais tendência a vencer, defeitos a corrigir e hábito a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar para subir o cume da montanha do progresso, tá? Todos nós, salvos os espíritos em missão, que estão na categoria dos bons espíritos, que graças a Deus que vem para nos ajudar, tá? Tanto na inteligência quanto na moral, tá? Mas a grande maioria de nós ainda estamos como espíritos imperfeitos, temos algo a reparar, tá? Às vezes nós colocamos na nossa mochilazinha nossas provas a fazer e quando acontece, às vezes a gente não consegue resolver a prova, ainda sobe com a mochila pesada, né? Pois são ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos. Quando deixares de notar o vosso mão um argueiro que o fere, sem perceber o que vós atrave, né? Não, perdão. Quando deixares de notar no vosso olho do vosso irmão um arqueiro que fere, sem perceber a trave que vos cega e vos caminhar em queda, né? Está lá em Mateus, tá? Capítulo 7, versículos de 3 a 5. Essa eu decorei, tá? Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos a seus irmãos encarnado é insensato e culpado, e Deus vos castigará. A gente sabe que infelizmente ainda a gente tem o nosso calo, que é o nosso orgulho. Ele dá aí a fórmula aqui para a gente, né? Ele vai dar a fórmula para a gente vencer isso, né? Brandura no coração e humildade, né? Essas duas virtudes que vai combater o orgulho. Vamos lá. Mas Deus não castiga ninguém, né? Ele fala aqui o texto em castigar, mas a gente sabe que Deus não castiga, porque Deus é bom, justo e misericordiosamente misericordioso. Que nós somos culpados dos nossos erros, né? Quando nós saímos do trilho, a gente infringe as leis de Deus, já que a gente não consegue aprender com amor, a gente vem aprender com a dor, né? Aí vem os processos expiatórios para a gente aprender, tá? Ele usa a palavra castigar, tá? Mas vamos botar para corrigir, tá? Essa parte aqui eu achei muito legal, gente, tá? Crede nos espíritos vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para julgar superior. Tá, vamos lá. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não ver superficialmente os defeitos alheios, mas sim se procurar destacar o que é de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons espíritos, bons sentimentos, centelha ardente da essência espiritual, né? A centelha divina, né? É engraçado que esse texto aqui, ele fala assim, que todos nós temos algo lá de bom, né? Eu vou usar uma palavra assim, talvez não pouco imprópria, tá? Vocês me perdoem a palavra, tá? Que eu vou usar. Bandidos, pessoas que estão ainda na senda, caminhando na ignorância, né? Mas a gente lembra que aquele companheiro, ele tem mãe, ele tem filho, ele tem amores. Então, essa centelha, esse sentimento, ele está guardado dentro dele, tá? Que ele tem também sentimento, que ele está ainda na ignorância, tá? Tem uma música do Chico Buarque que eu gosto muito, que fala mais ou menos desse texto, tá? Quem quiser pesquisar lá no YouTube, se chama O Meu Guri, onde a mãe exerce do amor para seu filho a indulgência. E o filho, apesar de ser um malfeitor, um bandido, faz tudo para agradar a mãe. E a profissão dele, desculpa mais uma vez, a palavra é ladrão. E ele nessas andanças dele pela estrada, ele tenta agradar a mãe, tá? E a mãe fala para ele, olha, um dia você vai chegar lá,
A mãe dá o conselho, a mãe é indulgente, mas tenta corrigir o garoto, tá? Nas suas subidas. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá, a letra é bem interessante, tá? E falando de indulgência, tem uma parte do livro Paulo e Estevão que sempre me chama a atenção. Quando Paulo ia cumprir a sua sentença, tá? Usando a lei mosaica em lapidar o Estevão, Jesus aparece para ele e vê algo de bom naquele sujeito, naquela criatura. Aí vê nele, porque quem leu Paulo e Estevão, a primeira coisa que a gente passa ali é que Paulo era mau que nem pica-pau, né? Era mau. Mas Jesus vê o quê? Vê a bondade nele, vê algo além do espírito mau, que estava cumprindo a lei. Jesus estava sendo indulgente. E, finalmente, tá? Ainda tem alguns minutos, né? Tem. O terceiro capítulo vai ser dirigido especialmente para nós, tá? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e pregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro, e ao longo do caminho eles podem ler essas palavras que indicam a maneira de atingir o alvo. Gente, hoje para quem quer estudar o Evangelho, quem quer estudar as obras de Kardec, está muito fácil. Tá? Tem uma penca de palestrante lá, tem gente muito boa, tá? Falando sobre o Evangelho, falando sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre a doutrina espírita, tá? Falando sobre as parábolas, então tem muita gente boa. Tá? Com a chegada da pandemia, tá? A gente parece que florou isso. Tá? Você joga lá no YouTube, lá vai aparecer muita gente boa. Tá? Se você tem dificuldade em interpretar uma parábola, a gente tem uma dúzia de gente aí que pode ajudar a gente nesse caminhar. Tá? Mas ele está falando também aqui da terceira revelação, tá? A doutrina espírita, né? Porque dá o consolo para a gente. Me dá o consolo, porque me dá a oportunidade de eu saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo. Dá para me perceber que o meu futuro está escrito no meu presente. Tá? Se eu estou caminhando ali na linha reta, estou tentando seguir os mandamentos de Deus, eu posso desenhar o meu futuro, como também posso saber que se minha vida eu não anda muito boa com as leis de Deus, eu sei que o meu futuro não vai ser lá essas coisas. Vamos lá. Em uma palavra, caridade para com todos e o amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas, né? Mais uma vez, hoje eu estou muito romântico, eu estou lembrando do Beto Guedes, tá? Beto Guedes, né? Sol de primavera, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que nos resta é colocar em prática as benevolências, as indulgências, o perdão das ofensas. Se a gente conseguir que essas três virtudes fiquem amadurecidas, tá, no meu coração, tá, eu já tenho meio caminho andado, eu posso desenvolver a caridade pura, tá, a caridade sem interesse, tá, exercer isso aí. Bom, gente, olha, eu confesso a vocês que eu contei 12 páginas do caderno, eu tinha mais coisas para falar com vocês, mas eu falo, todo estudo aqui eu falo que vou ficar calmo, eu vou seguir o roteiro, não sigo nada de roteiro. Vamos lá o texto, gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse texto. Jesus e alguns discípulos andavam pelo caminho da Galileia quando um cheiro horrível impregnou o ar. Os discípulos logo tamparam o nariz e reclamaram do mau cheiro, que me incomodava demasiadamente. Jesus, impassível, caminhava à frente tranquilamente, como se nada sentisse. Um discípulo veio
vendo que o mestre se encaminhava sem direção ao odor desagradável, chamou: Mestre, tampe o nariz, está um cheiro horrível, não sentes? Jesus continuou a caminhar à frente do grupo, como se nada tivesse ouvido e sentido. Quando mais andava, pior e mais forte era o mau cheiro, quase insuportável, causando náuseas a todos. Mas Jesus continuava a caminhar alteiro, sem demonstrar qualquer alteração. Mais alguns metros, e perceberam que havia um cachorro morto à beira da estrada, já em estado adiantado de putrefação. Motivo e forte de tão horrível cheiro. Os discípulos correram ao largo para passar longe de terrível visão. E mais uma vez o discípulo tentou alertar o Messias, o mestre. Mestre Jesus, se afaste, venha para este lado, tem um animal morto à sua frente. Mas Jesus, a passos firmes, caminhou na direção do pobre animal. Os discípulos, horrorizados, viram quando Jesus calmamente se aproximou do bicho e passou a observá-lo com grande atenção. De longe, os discípulos, de narizes cobertos, olhavam o mestre sem entender. De repente, Jesus disse: Que belo animal! Que pelo lindo tem este animal! Quando vivo, deveria ter o pelo liso e brilhante. Verdadeiramente um animal como belo. Após breve pausa, continuou: Que belos dentes tem esse animal! Embora esteja morto há dias, ainda tem os dentes brancos e fortes. Quando vivo, esse animal tinha uma linda dentadura. E mais ainda, que lindos olhos tem esse cachorro! Apesar de sem vida, os olhos brilhavam fulgurantes. Quando vivo, esse animal tinha lindos e brilhantes olhos. Os discípulos, um a um, vencendo o nojo e vencidos pela curiosidade, se aproximaram e olharam o animal, percebendo que as observações dos mestres eram verdadeiras. Jesus, tão logo, teve todos os discípulos perto dali e falou: Em verdade vos digo, ainda que o ser aparentemente nada de bom, ainda que pareça totalmente corrompido, sempre há alguma beleza que podemos encontrar se tivermos a humildade de procurar. Graças a Deus, gente, que podemos ser indulgente como Jesus, né? Esse texto assim, esse texto eu peguei da internet, tá? Mas eu já vi aqui na Casa Espírita, aqui na nossa casa, um dos nossos facilitadores colocar esse texto. Eu também copiei também, né? Acho que coisa boa tem que copiar. Que a paz de Jesus reine nos nossos corações, que Maria Santíssima esteja aqui em todos nós. Obrigado aí, tá, gente? Você é bem benevolente e está sendo indulgente. Então vamos mais uma vez elevarmos nossos pensamentos ao alto, conversando com o Mestre Amigo. Mestre Amigo, muito bom estarmos aqui, nesse ambiente, presenciando esse estudo do Evangelho. Evangelho, bússola renovadora dos nossos pensamentos e de nossas atitudes. E através do estudo que nos foi ofertado nesta noite, vamos mais uma vez, como em todas as noites de terça-feira e em todas as oportunidades que temos de estar em contato com o Evangelho, estudando, aprendendo, nós vamos renovando as nossas ideias, vamos voltando para dentro de nós mesmos. Há quanto tempo não fazemos esse exercício de olharmos para dentro de nós? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado? Como é que eu tenho agido? Eis aqui, nesta noite, mais uma oportunidade bendita dessas. Somos muito gratos, Mestre Amigo, por demais. Mais uma vez, te pedimos, nós vamos até o Pai através de ti. E mais uma vez te pedimos para levar a Deus nosso Pai o nosso agradecimento por essa oportunidade, por essas vibrações que estamos recebendo, pelos passes que já estão sendo aplicados nesta sala desde o momento em que aqui adentramos. Agradecidos estamos também que estamos fechando o ciclo desse nosso primeiro momento. Obrigado por tudo, Mestre Amigo. E como sempre pedimos, te pedimos também
que esteja ali juntinho de cada médium que daqui a pouco estará atuando lá na Câmara de Passe, nesse passe misto que é entre nós aqui e a espiritualidade. Obrigado por tudo, mestre amigo. Sendo assim, sob a tua permissão, nós estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de hoje. E que a tua paz e as tuas boas vibrações estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Lembrando que nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse